Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15. Nos aproximando ao final da carta de Gálatas. E nós chegamos aqui na parte em que alguns autores, teólogos vão chamar de o ápice da carta de Gálatas, né? Capítulo 5. Gálatas é considerado por alguns como a carta da liberdade, a carta magna da liberdade. E aqui no versículo 1, Paulo começa com um belo grito, dizendo para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele está dizendo isso e confrontando aquela religiosidade que gerava um aprisionamento, aquela religiosidade cheia de regras, cheia de tarefas e que não fazia mudança interior no ser humano, apenas uma mudança aparente. E também confrontando a escravidão do pecado, porque duas coisas nos escravizam. O pecado e a força do pecado nos escraviza, e a lei e a religião, essa religiosidade seguida naquilo que nós temos que fazer para ser, isso também nos escraviza. Paulo vai dizer, gente, a lei nos trouxe até Cristo. Em Cristo nós somos libertos. Somos libertos do pecado, somos libertos dessa religiosidade que você tem que fazer um monte de coisa para ser alguma coisa. Veja bem, Paulo não está dizendo que o fazer não é importante. Paulo está confrontando o movimento de fazer para ser. Esse movimento é o movimento da religião e não funciona porque não transforma a minha natureza. É como se eu plantasse um pé de manga e esperasse que nesse pé nascesse laranja. Não vai, porque é uma natureza diferente, uma essência diferente. Então a lei não tem condições de mudar, alterar a minha natureza. A lei tem condições de evidenciar o que eu sou e o que eu não consigo fazer e me conduzir até Cristo. Em Cristo a minha natureza é transformada e porque minha natureza é transformada, eu sou livre para fazer aquilo que devo fazer. Então, para a ética cristã, na concepção da fé cristã, só quem encontra com Cristo é livre. Você pode falar, mas eu conheço um monte de gente livre aí. A liberdade da fé cristã não é essa liberdade antagônica à escravidão, ao escravo. Não é essa linguagem que Paulo está falando. Não se trata de uma liberdade de ir e vir, não se trata de uma liberdade de direitos ou não. É algo mais profundo, é uma questão existencial, é uma questão do ser. Só quem encontra com Cristo encontra com a vida. Quem encontra com a vida é livre. Porque quem não encontra com Cristo está morto. E quem está morto não é livre, está preso à morte. Mas quem encontrou a vida é livre. Então Paulo está falando dessa liberdade profunda, dessa liberdade existencial, que não tem a ver com essa questão de direito, de ir e vir, mas é mais profundo que isso. E reflete, obviamente, na questão da liberdade usual e cotidiana, que a gente sempre fala no dia a dia e na história da humanidade. Agora é interessante que a liberdade da fé cristã tem um limite. Porque geralmente quando a gente fala de liberdade, a gente acha que liberdade é poder fazer tudo o que quiser. Na fé cristã isso não é liberdade. Na fé cristã isso se chama libertinagem. Libertinagem é usar a liberdade para dar espaço ao mal, ao pecado e à morte. E isso, na fé cristã e para a fé cristã, não é liberdade. Porque liberdade significa ser livre para fazer aquilo que deve. Isso na perspectiva da fé cristã. Por isso que no verso 13, 14 e 15, Paulo vai dizer que a liberdade tem um limite. E o limite é o próximo. É o meu amor ao próximo. Ou seja, eu não faço nada que gere morte ou que não seja um movimento de amor ao próximo. Esse é o limite da liberdade. Isso é interessante. Então a liberdade que proposta pela fé cristã não é uma liberdade que nos dá autonomia para fazer tudo o que a gente quer, mas é uma liberdade que nos dá poder para a gente fazer tudo o que deve. Igual Jesus. Jesus, ele era livre e era poderoso, mas isso não significava que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, mas sim que ele faria aquilo que ele podia e aquilo, na verdade, que ele devia fazer.
Tem uma passagem que quando Jesus está sendo preso, Pedro pega a espada e arranca a orelha de um soldado. Jesus diz assim: Pedro, guarda a espada. Você não acha que se eu quisesse que milhares de anjos viessem aqui socorrer a gente, eu não pediria e o Pai me daria? Pois bem, guarda a espada, porque não é minha vontade. Ou seja, Jesus poderia, mas ele não devia. Então, liberdade cristã faz com que a gente coloque o nosso poder abaixo do nosso dever. Nós fazemos apenas aquilo que devemos. Quem vive na libertinagem faz tudo o que quer fazer, mesmo que não seja aquilo que deva fazer. E aí faz achando que é livre, mas na verdade é preso, porque não consegue não fazer aquilo que não deve fazer. Então, o apóstolo Paulo vai nos trazer uma nova perspectiva de liberdade, que não significa fazer tudo o que se quer, porque isso é libertinagem, mas significa sim fazer tudo o que se deve e ter poder para fazer o que se deve fazer. Liberdade, e o limite da liberdade é o amor ao próximo. Isso é interessante porque a fé cristã é uma fé relacional. Não se desenvolve a fé cristã sozinho. Não se desenvolve a fé cristã numa ilha. A fé cristã, ela é relacional. A liberdade cristã, ela é relacional. O limite é meu próximo. Isso significa que toda vez que eu vou me movimentar, mesmo sendo livre, eu pergunto, isso é um ato de amor ao próximo? Se não for, meu amigo, então eu não devo fazer. Mesmo sendo livre para fazer, eu não devo fazer, porque em Cristo eu tenho liberdade. E liberdade com poder para fazer não aquilo que quero, mas aquilo que devo, para a glória do Cristo.